Estamos começando mais um programa Papo Aberto e é um prazer entrar na sua casa nessa hora. O meu convidado desse primeiro bloco é um dos maiores especialistas em venda e atendimento do Brasil. Ele é conhecido como o vendedor samurai. Seja bem-vindo, Felipe Costa. Muito obrigado. Prazer ter você aqui conosco. Nada, nosso obrigado. Primeiro, explica pra gente aí qual é o significado dessa palavra samurai no seu nome. Bom, vamos lá. Primeiro, boa noite a todos, né? Todos estão aí nos assistindo. Obrigado por estar aqui. Bom, samurai. O samurai começou na minha vida já tem bastante tempo. Uhum. Eu fui apresentado aos samurais, vamos dizer assim, aos 6 anos de idade, quando eu tive febre reumática e os médicos indicaram à minha mãe que eu praticasse esporte, que me colocasse no esporte. Ela me colocou no judô. Fui fazer judô. E com o judô eu comecei a ter contato com a filosofia oriental, com as artes marciais e com os samurais. E já me encantei naquela época até pelo próprio significado da palavra samurai, que significa aquele que serve. O tempo foi passando, me tornei vendedor, quer dizer, profissionalmente. Vendedor a gente é desde quando nasce, né? Mas comercialmente, profissionalmente, me tornei vendedor e comecei a perceber que a filosofia dos samurais tinha muito a ver com aquilo que eu acreditava de certo num profissional de vendas. Uhum. Como deve ser um profissional de vendas nos dias de hoje. Uhum. E comecei a adaptar a cultura samurai, o código de conduta dos samurais, que é o Bushido, ao nosso dia a dia e principalmente a carreira de vendas. Então descreve isso aí pra gente, dentro desse perfil, o que é um vendedor samurai? O que é um vendedor samurai? Quando eu faço as palestras e cursos, tem muita gente que fala assim para mim: Felipe, eu achei que você fosse ensinar a gente a usar a espada samurai, colocar o cliente no chão e arrancar tudo dele. Mas não é isso. Na realidade, a gente pegar o significado da palavra samurai, que é aquele que serve, o vendedor samurai é o vendedor que serve. Uhum. E se a gente for na filosofia samurai, do Bushido, que é o código de conduta, é um código de conduta não escrito, Márcio, mas passado de pai para filho, pelos samurais. Tradição oral. Tradição mesmo. É um código de ética, um código de conduta que influencia os japoneses até os dias de hoje. O Japão de hoje é muito influenciado pela cultura samurai. Uhum. Então, nesse código de conduta, fala-se muito da honra, da ética, da coragem, de você ser uma pessoa da tua persistência, de você não ser uma pessoa má, não cometer maldade. Então, o vendedor que serve, o vendedor samurai, ele precisa muito ser ético, ele precisa ter honra, ele precisa defender a sua bandeira, vamos dizer assim, né? Defender a empresa que ele trabalha, o produto ou o serviço que ele vende, aquilo que ele faz com ética, com honra, com disciplina. Então, ser um vendedor samurai, eu falo, não é para qualquer um. Uhum. Você vender alguma coisa para alguém é muito fácil. Uhum. Agora, você se tornar um profissional de vendas. Com esses valores. Com esses valores, que é muito difícil. Eu sou vendedor há 30 anos, trabalho com vendas, e me dói muito quando o pessoal associa um profissional de vendas, um vendedor, com um estelionatário, né? Com 7-1. Fala, pô, esse cara é um tremendo 7-1. Isso me preocupa muito. Sei que o culpado disso são muitas pessoas que trabalhavam com venda, ou que trabalham com venda ainda, querendo enganar, querendo só vender, querendo empurrar qualquer tipo de produto ou serviço. Mas o profissional que quer ter sucesso nessa carreira, ele precisa realmente, primeiro, olhar para o seu cliente, perceber que ele é um ser humano, que tem uma necessidade ou uma dificuldade e está buscando um profissional para ajudá-lo a resolver. E ao encontro dessas necessidades que ele tem, E ao encontro disso, com ética, com disciplina. O interessante é que, eu não sei como, mas algumas pessoas elas não percebem que quando tem essa postura, ambos ganham. Com certeza. A pessoa que está comprando ganha porque ela tem uma necessidade e está buscando preencher essa necessidade, e esse profissional de vendas está vindo justamente ao encontro disso. Se é satisfatório para ambos, estabelece-se um vínculo que mais tarde vai trazer frutos para o próprio vendedor. Claro. Se você tem uma ligação de confiança com o vendedor, você não vai procurar outro. Sem dúvida. Não é? Com certeza. Nós vendedores, nós temos que entender que confiança do cliente é muito difícil de se ganhar, de se conquistar, mas é muito fácil de se perder. Então, quando você realmente está trabalhando e pensa em fazer carreira
Você tem que lembrar sempre disso, né? Conquistar a confiança do seu cliente e manter essa confiança. Se você não tiver uma conduta correta, dificilmente você vai manter aquele cliente. E o vendedor que quer ganhar dinheiro, o vendedor que quer realmente seguir essa carreira, ele não pode ficar buscando novos clientes todo dia. Né? Isso é muito cansativo, perde-se muito tempo, perde-se muito dinheiro. Claro que a gente tem que buscar novos clientes diariamente, mas a gente tem que fazer a nossa carteira de clientes, né? A gente tem que fidelizar. É assim que a gente começa a ganhar dinheiro. E eu te falo isso, Márcio, muita gente pensa que eu nasci vendedor samurai. Não, eu não nasci vendedor samurai. Eu venho de uma escola... 30 anos, onde o meu gerente de venda falava, olha, não quero saber como, o importante é venda. O que você vai fazer para vender eu não sei, mas você tem que chegar aqui com vendas. E durante algum tempo eu trabalhei assim, sem me importar com o cliente. Era olhar para a carinha do cliente, né, para o rostinho daquela pessoa e ver cifrão. Eu vou te vender sem se preocupar se ele precisava, se ele não precisava, se aquele produto ia ser bom para ele ou não. Mas o que aconteceu? Nesse período, eu vendia muito bem, sempre fui um vendedor de destaque, sempre vendi muito bem, mas eu nunca consegui fazer riqueza, gerar riqueza. Eu sempre tinha que estar fazendo. Quando eu comecei a estudar realmente vendas, estudar os conceitos do samurai, praticar aquilo que eu achava certo, parei um pouco de me preocupar com o meu bolso e comecei a me preocupar com o meu cliente. O que aconteceu? Comecei a ter sucesso na profissão. O retorno começou a chegar. Começou a chegar. Quando eu comecei a olhar o meu cliente como pessoa, como ser humano, com necessidade, estava buscando ali uma ajuda, mesmo que fosse para comprar um sapato, uma camisa, a coisa mais simples que seja. Se eu olho para o meu cliente e estou ali disposto a servi-lo, ele percebe isso. E quando a gente, como consumidor, percebe que do outro lado tem uma pessoa preocupada com a gente, você vai querer trocar o vendedor? Não, mas de jeito nenhum. Você vai indicar esse vendedor para outra pessoa? É claro. E quando eu comecei a praticar, a viver o vendedor samurai, as coisas começaram a acontecer na minha vida, tanto que me tornei palestrante. Começaram a me convidar para falar o que eu fazia para ter tanto sucesso em vendas, em todas as empresas que eu passei. É muito interessante, é muito bom ouvir alguém falando de vendas assim, porque às vezes, você me corrija por favor se eu estiver equivocado, mas às vezes a impressão que a gente tem é que mesmo uma pessoa que passou a vida inteira nas vendas, não vestiu a camisa como uma profissão, Com não certeza. é? Então, às vezes parece que a pessoa exerceu a atividade de vendas como algo transitório, só que esse transitório durou a vida inteira e ela não se viu como um profissional. É muito bom a gente ver alguém dizendo, eu sou um profissional de vendas, eu assumi isso como uma profissão, eu impus a mim mesmo um código a ser seguido para a fidelização dos meus clientes e isso fez diferença para mim, não é? E deu a você a possibilidade de ser algo diferente dentro da sua própria profissão, que é palestrante, que você acabou de dizer. Como é que foi essa passagem? Não é uma passagem, porque como é que foi esse novo dentro da sua profissão? Porque você continua como vendedor, continua com seus clientes, mas agora também agregou essa nova atividade de palestrista, não é? Como é que está sendo? Como foi que começou? Em que você encontra mais satisfação? Agora nas vendas ou como palestrista? É a mesma coisa? Como é que é? Rapaz, uma coisa completa a outra, né? Porque você imagina, na hora que eu estou ministrando uma palestra, 500 pessoas, 2.000 pessoas, 1.000 pessoas, uma pessoa, 100 pessoas, eu estou ali me vendendo. Eu estou vendendo uma ideia, às vezes vendendo, né, aquele produto. Eu ouvi uma vez um colega de profissão falando uma coisa. Eu já vendi para vocês que estão aqui. Agora eu tenho que fazer uma palestra muito boa para que vocês me indiquem para outros. Então eu também estou aqui me vendendo para vocês. E é verdade, a hora que eu subo num palco, num teatro, para fazer uma palestra, seja para a quantidade de pessoas que for numa empresa, eu também estou vendendo as minhas ideias, né? O que são os 8 passos do vendedor samurai, o que é ser um vendedor samurai, por que ser ético, por que ter honra, por que ter disciplina e etc. Então eu estou ali vendendo. O que é mais satisfatório?
estar, vamos dizer, na rua ou na empresa vendendo para uma pessoa ou no palco vendendo para 500, para 1.000 pessoas. Todas as duas coisas são muito boas. São diferentes, complementares? São complementares. Eu sempre digo, quando me contratam para fazer uma palestra, e essa não é uma palestra em compra, é uma palestra aberta, onde vendem convites, quando posso, eu sempre falo para a pessoa que me contrata, olha, dependendo da data, dependendo da cidade, se eu puder ir 1, 2 ou 3 dias antes, eu vou. E gosto de ir com a equipe de vendas para a rua, vamos visitar clientes, até para eu exercitar aquilo que eu falo e as técnicas que eu desenvolvi. Eu sou vendedor, então eu gosto muito de estar na rua, de estar no telefone, de estar vendendo. E a passagem, né, vamos dizer, do profissional de vendas para também as palestras foi muito interessante porque eu comecei a receber convites. Uma vez eu cheguei para vender para um dos meus clientes com um colega de trabalho, e ele virou para mim e falou assim, Felipe, quem é que treina a equipe de vendas de vocês? Eu falei, sou eu. Luiz Fernando é o nome dele. Eu falei, sou eu, Luiz Fernando. Ele falou, por quê? Ele falou, não, porque eu queria os meus vendedores assim, igual você, igual a tua equipe. A tua equipe é muito bem preparada. Quanto é que você cobra para dar um treinamento de vendas para a minha equipe? Eu falei, me dá um tempo que eu vou pensar. Eu não tinha a menor ideia. Foi a primeira vez? Foi a primeira vez, eu não tinha a menor ideia. Cheguei na empresa, eu era gerente comercial dessa empresa, fui falar com o meu patrão, com o diretor, falei, rapaz, eu recebi um convite aqui, não sei o que eu faço. Ele falou, peraí, ligou para um, ligou para outro, falou, Felipe, cobre isso aqui. Eu falei, posso fazer, Sérgio? Ele falou, claro que pode, fica à vontade. Isso é bom para você, vai ser bom para mim também, bom para o nosso cliente. E ele me deu um preço, eu olhei e falei, puxa, será? Ele falou, não, leva isso para ele. Quando eu cheguei para o Luiz Fernando e apresentei o orçamento, ele falou, fechado, só vão marcar a data, vamos fazer. Eu falei, rapaz, está barato. Não teve nem negociação, está barato. E quando eu fui fazer aquilo, quando eu fiz esse curso, a satisfação foi muito grande quando você consegue transferir conhecimento e perceber que você está ajudando outras pessoas. Esse é o maior salário, não é? Maior salário, Márcio. É quando acaba um curso, acaba uma palestra e vem uma pessoa e fala obrigado. Obrigado por você ter feito eu enxergar algumas coisas que eu ainda não tinha enxergado, de mostrar a importância de ser mais profissional naquilo que eu faço. Isso é uma satisfação muito grande. Aí logo depois eu fiz um curso, posso falar o nome do curso aqui? Pode. Eu fiz um curso chamado Empretec, que foi desenvolvido pelas Nações Unidas e coordenado no Brasil pelo Sebrae. É um curso de empreendedorismo. E eu fiz esse curso como aluno, e fui convidado para ser instrutor desse seminário, na verdade é um seminário, na época eram 9 dias, hoje acho que são 6, e eu comecei ali a ministrar esse curso. Me apaixonei, aí os convites começaram a aparecer e eu percebi também uma oportunidade de negócio. Você sempre vendeu o quê? Márcio, eu comecei minha vida profissional, meu primeiro emprego de carteira assinada foi como faxineiro. Eu venho de uma família muito pobre e sempre quis trabalhar para ajudar em casa e fui trabalhar numa rede de sapatarias. Então, eu fui contratado como faxineiro de uma das sapatarias, uma sapataria imensa. Você tinha quantos anos, né? 13 anos. E eu estava até comentando isso com a Carol, da produção, ali fora, o pessoal ali fora. Quando eu fui receber o meu primeiro salário, eu entrando no escritório, estava saindo um vendedor. E eu vi ele contando, né, o salário dele. E era um dinheiro antigo, que eu nem sei direito qual é, cruzeiro, não lembro bem. Eu sei que ele saiu assim do escritório com um monte de dinheiro desse tamanho. E quando eu fui receber o meu de faxineiro, era um pouquinho assim. Aí eu perguntei para o meu patrão, eu falei, chefe, o que eu faço para ganhar igual o meu amigo Ricardo ali, que saiu com aquele monte de dinheiro? Ele falou, para isso você tem que se tornar vendedor. Eu falei, ótimo, eu quero me tornar vendedor. Ele falou, olha, mas não é fácil. Eu falei, não, mas eu quero me tornar vendedor. Ele falou, olha, se você quer realmente se tornar vendedor, vamos fazer uma coisa. Você chega meia hora mais cedo todo dia. Não vou te pagar hora extra, mas eu vou te ensinar tudo sobre calçados. Tudo que você precisar saber sobre sapato masculino, feminino, infantil, eu vou te ensinar. E eu passei a chegar todo dia meia hora mais cedo e ele me dava realmente meia hora de aula, ô Márcio. Meia hora, acabava a meia hora e falou, agora vai fazer o que você tem que fazer. Eu ia limpar banheiro, limpar a loja, fazer o que eu tinha que fazer. Quase um ano depois, ele me deu a oportunidade de passar para vendas. Né? Aos 14 anos? Aos 14 anos de idade, eu passei para vendas. E nunca mais parei de ser vendedor. E depois de calçados, eu trabalhei com roupa e aos 23
23 anos de idade, eu consegui realizar um sonho que começou nessa sapataria, realizar um sonho que foi entrar para uma empresa que vendia anúncios em lista telefônica. Uma vez eu vi vendedores de lista telefônica chegando nessa sapataria para vender anúncios, e eu me encantei com aquilo, eu falei, quero ser isso, eu quero ter essa experiência. E aos 23 anos de idade, eu consegui ser contratado por uma empresa de listas telefônicas e comecei a vender anúncios em listas telefônicas. E daí fui supervisor, gerente, diretor comercial, aí trabalhei em agência de publicidade, televisão, rádio, já trabalhei bastante vendendo e também fazendo programas. E sou vendedor até hoje e vou morrer vendedor. Isso dá para ver, assim, com muita facilidade, viu? Obrigado. Tá no sangue, né? Tá na pele. Tá. Vendas é uma coisa. E engraçado, Márcio, minha mãe é uma pessoa muito inteligente, apesar de ter pouco estudo, pessoa muito inteligente, devo muito a ela. E ela falava assim para mim, se eu tivesse condições, eu montaria uma escola para ensinar as pessoas a atender. Porque atendem muito mal. Eu ensinar as pessoas a atender e a vender. Eu acho que isso ficou na minha cabeça e acabou que eu vim me tornar... Isso há quanto tempo? Desde quando eu me entendo por gente. E a necessidade ainda não mudou, né? Não, mas eu falo que eu tenho muito trabalho. Você tem muito trabalho para a vida pela toda, frente. porque em qualquer lugar. Eu viajo o Brasil inteiro, já tive a oportunidade de ir para fora do país, em alguns... África, Europa, ministrar cursos, palestras, e falhas no atendimento impressionante, você encontra em todos os lugares. Agora é interessante, né? Porque quando se fala de falhas no atendimento, é o mínimo para você se relacionar com um ser humano. Exato. Não é algo só próprio de um vendedor, não é verdade? Claro, com certeza. Diz aí pra gente, traça um perfil aí de um bom atendimento, por favor. Olha, o básico do básico, tá, Márcio? Educação. Básico do básico, educação, simpatia. Eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás e fui às pessoas perguntando, você como consumidor, o que você busca num atendimento? O que você busca num vendedor? Por incrível que pareça, nós fizemos uma enquete com quase 2.000 pessoas e a maioria respondeu algo que nós chegamos à conclusão que era a disposição, perceber no outro disposição de atender. Chegar, dar um bom dia, uma boa tarde, um sorriso. Então, por exemplo, esse livro que está aqui, o pessoal está vendo, o que eu busco trazer nesse livro e todos os meus trabalhos, os meus DVDs e outras obras? São esses conceitos dos samurais. O que eu preciso fazer para me tornar um profissional extraordinário? Porque capacidade para isso nós temos, basta querer. Você... estabelece isso no roteiro de 8 passos, não é? Sim. Quais são esses passos? Os 8 passos de ouro em vendas, tá? Primeiro passo, preparação, planejamento. Eu vejo até hoje, eu acompanho muitos vendedores de empresas que me contratam, fazer uma consultoria, uma avaliação, saio com vendedores que conhecem vendas, mas preparação e planejamento não fazem ou não gostam de fazer. Já cansei de sair com vendedor que chega no cliente... mostra o que tem que mostrar, fala o que tem que falar na hora de fechar o negócio, esquecer o contrato, não está com o contrato na pasta. Por incrível que pareça... O mais difícil, né? O mais difícil ele fez, foi vender. Na hora de realizar, ele esqueceu. Então, a preparação, planejamento, a prospecção, a identificação de possíveis clientes é muito importante. Por quê, Márcio? Que eu falo, nesse momento da venda, preparação e planejamento, é um momento que você tem que pensar no seu dia todo, na sua semana, no seu mês, mas naquele momento. Então, eu digo, você pensando, planejando o que vai acontecer naquela entrevista ou naquele atendimento, você consegue ter ideias, até as negativas, as objeções que o teu cliente pode te fazer. Você se antecipa tudo isso. Você se antecipa, você se prepara. Vou lá conversar com o Márcio. O que o Márcio pode me perguntar? Se o Márcio me faz uma pergunta que eu não saiba responder, vai ficar feio. Então, eu tenho que me preparar, certo? Se eu vou a um cliente e um cliente faz uma pergunta sobre o meu produto ou o meu serviço que eu não saiba responder, provavelmente ele não vai comprar comigo. Se ele me faz uma pergunta que eu deixe no ar, provavelmente isso vai dificultar a minha venda. Então, a preparação, o planejamento é muito importante. Depois disso, sim, a gente está pronto para ir até o cliente ou para receber o cliente. Então, o segundo passo da venda aí, no caso, seria a abordagem. O pessoal chama de abordagem, é o trato de saudação. Eu falo, quer ser extraordinário?
Você não pode fazer o que todo mundo está fazendo. Né? Se você quer ser diferente, você tem que fazer diferente. Então, eu trato o segundo passo como saudação. Você tem que fazer uma saudação. Mostre para o seu cliente que ele é importante para você. E como que ele vai começar a perceber que ele é importante para você? A hora que ele chegar até você, faça uma saudação, faça alguma coisa diferente, fale um ótimo dia, seja muito bem-vindo, que bom ter você aqui. Crie alguma coisa dentro do seu segmento, dentro da sua marca, do seu posicionamento de mercado, que o cliente se perceba valorizado. Na hora que chegar, ou quando você for até ele, também agradeça, faça ali uma saudação. Depois disso, você está pronto para começar a descobrir, que é o terceiro passo da venda, as necessidades do cliente. E aí tem uma falha muito grande, Márcio, principalmente o vendedor externo. O vendedor externo muitas vezes chega no cliente, faz às vezes uma boa saudação, às vezes está muito bem preparado, fez um bom planejamento, só que ao invés dele entender primeiro o que o cliente precisa, ele já chega falando do produto ou do serviço dele. E quando você faz isso, você atropela uma etapa muito importante. Como que você vai falar de um produto ou de um serviço se você não sabe se aquele produto ou serviço realmente é interessante para aquele cliente? Então, eu sempre começo, antes de falar do meu produto ou do meu serviço, eu faço perguntas aos meus clientes, até digo para eles, olha, eu vou te perguntar algumas coisas, até para saber se eu vou poder te ajudar. Senão não tem por que eu tomar seu tempo. E quando eu faço o descobrimento, eu posso perceber realmente como o meu produto e como o meu serviço vai poder ajudar aquele cliente. Você pode ajudá-lo a ver a aplicação do seu produto. Exatamente. Se eu não faço isso, eu estou simplesmente divulgando o meu produto. Alguns serviços, alguns produtos, o próprio cliente percebe o benefício. Outros não. Outros você precisa explicar um pouco mais. Para isso é importante você descobrir a necessidade dele. Então, depois do descobrimento, a gente aí sim entra na oferta, na demonstração, administração de objeções, que é uma parte onde há muita falha dos vendedores também nas objeções, porque qual a principal objeção, Márcio, que os clientes falam para a gente? Fala aí, qual que você acha que é a principal objeção de qualquer produto ou serviço? O que você acha? Não tenho ideia, cara. Vou te falar, está caro. É o preço. É o preço. É o preço. Não sei, estou achando caro. Quando o cliente não está satisfeito com aquilo, ou ele acha, não tem muita certeza se é o que ele precisa, a maior objeção, que mais está caro, eu tenho que pensar, não sei se eu posso pagar. E muitos vendedores fazem o quê? Partem para o desconto, vão pedir desconto para o gerente, já falam de financiamento, e na maioria das vezes, tá, que eu falo 90% das vezes, a primeira objeção é falsa. A primeira objeção é falsa. Só que tem muita gente aí no mercado que não sabe identificar se a objeção é falsa, se é verdadeira, se é estratégica. Então, comete erros por falta de preparo. Antes de você tratar uma objeção, você também tem que entender se é falsa, verdadeira ou estratégica. Como que a gente faz isso? Está o livro aí, né, que ensina isso tudo aí. Aí depois a gente vai para o arremate e o pós-venda. O pós-venda, eu costumo dizer, as empresas gastam milhões e milhões, Márcio, todo ano no mundo inteiro com projetos de CRM, de relacionamento, gerenciamento de relacionamento com o cliente. Milhões para criar programas, para reter informações, só que não usam isso de uma maneira muito correta, uma grande parte. Pegam essas informações só para vender mais para o cliente e não criam realmente relacionamento. Venda é relacionamento. Para você ter relacionamento, você precisa ter uma comunicação eficaz. Então, tem muita empresa que não se relaciona, não se comunica de uma maneira eficaz com seus clientes. E às vezes, com uma coisa simples, você garante aquele cliente por anos a fio. Nossa, e também por coisa simples, você perde definitivamente o seu cliente. Se acertou 1000 vezes, fez a sua obrigação. Errou uma, está arriscado você perder o seu cliente, certo? Agora, quer ser extraordinário? Faz um pouquinho diferente, faz uma coisa diferente, porque o básico, nem todo mundo faz o básico. Se você fizer algo a mais, você já é extraordinário. E o que é ser um vendedor samurai? O vendedor samurai é o vendedor que serve, é o vendedor extraordinário. Fantástico. Como é que se chama esse tipo Kanji? Kanji? Isso, Esse kanji é Felipe Costa? Não, esse é o símbolo do samurai. É o símbolo do samurai. É o símbolo do samurai que eu brinco que eu roubei para mim e coloquei na minha logo, com o meu logotipo. Bem aplicado. Bem aplicado. Obrigado, Márcio. Olha, está aqui o vendedor samurai e os 8 passos de ouro em vendas.
não é? Um livro compacto, acredito eu, prático, como foi a nossa conversa aqui, não é? Se você quer conhecer um pouco mais, está aí à sua disposição pela editora Líder, não é? Isso. De Felipe Costa. Posso completar Pode, rapidinho? por favor. Eu tenho outras obras também com a editora Líder. E esse formato desse livro, Márcio, ele é pequeno, compacto, para quê? A minha ideia como vendedor, eu sempre busquei muitas informações. E várias vezes eu tive dificuldade de encontrar informações objetivas. Então, é um manual. É um manual. É para andar na pasta do vendedor, está em cima da mesa do vendedor, está no carro do vendedor. É para ele poder abrir, tirar a dúvida e praticar os comportamentos necessários para se tornar um samurai. Felipe, muito obrigado, viu? Você, Márcio. Dá para ver o bom vendedor que você é já pela entrevista aqui. Obrigado, Márcio. Se o primeiro produto que o vendedor oferece é a si mesmo, você vendeu muito bem, viu? Obrigado, mano. Muito obrigado. Um prazer conhecê-lo. Muito obrigado por ter aceitado o convite, porque você expõe aqui o seu trabalho, mas tenho certeza que você ajudou muitas pessoas. Obrigado, Márcio. Essa é a ideia. Obrigado a todos.